Olá, pessoal. Ah, Vamos começar agora a nossa primeira aula do curso de Física 1, tá? É a nossa primeira aula propriamente dita, em que a gente vai trabalhar conteúdo. O primeiro conteúdo que a gente vai trabalhar durante o ano vai ser o conteúdo de grandezas e medidas. Mas antes disso, eu quero falar do histórico da física, tá? E de como surgiu a física, né? De como o conhecimento humano foi evoluindo até a gente chegar na ciência da física, tá? E quais são alguns elementos do método científico, principalmente o elemento de medição, né? Que aí a gente vai entrar realmente a fundo na parte de grandezas e medidas, tá? Eu sou o professor João Marcos Maciel, vamos lá comigo para a nossa aula de grandezas e medidas. Bom, histórico da física. De onde é que surge a física? A física vai surgir de um ramo da filosofia chamado de filosofia natural. Basicamente, a filosofia fazia algumas perguntas, tá? Ah, ela tentava responder algumas perguntas, né? Muitas delas de cunho existencial. Quais são? Quem somos nós? De onde a gente veio? Para onde nós vamos e qual o motivo da nossa existência. A filosofia natural, ela tenta responder essas perguntas filosóficas utilizando elementos da natureza. Então, ela tenta racionalizar essas perguntas, a resposta racional, utilizando elementos da natureza. Então, quem somos nós, né? De que nós somos feitos? Essa daí vai ser respondida principalmente aí pela química, pela física atômica e molecular, pela física nuclear, pela física de partículas. O que é a matéria em si? Né? O que são as substâncias? O que é a matéria? Né? De que é feita a matéria? Né? Então, quem somos nós? Nós A filosofia natural não vai se preocupar em explicar quem somos nós, o que é o ser humano, a dignidade do ser humano e etc. Não, ela está preocupada em responder isso de maneira utilizando elementos naturais e não elementos aí de cunho da ética nem da estética, tá? Então a gente vai responder essas perguntas utilizando elementos naturais. Um ponto aqui que eu vou dizer que é importante. Essas outras duas perguntas. De onde viemos, para onde vamos? Se eu estava em um lugar, eu estou indo para outro lugar, então dá a ideia de movimento. O principal estudo da física é o estudo do movimento. A maior parte das áreas da física vai estudar movimento. A mecânica vai estudar, né, o estudo do movimento formal, né, em si. O eletromagnetismo, o movimento das cargas e das correntes elétricas. A termodinâmica, o movimento microscópico dos átomos, comportamento coletivo, né? Como é que os efeitos macroscópicos do movimento microscópico vai entrar na termodinâmica. Hidrodinâmica, o movimento dos fluidos. Que mais? Ótica, o movimento da luz. Mecânica quântica, o movimento das coisas muito pequenas. Mecânica relativística, o movimento das coisas em escala muito grande. Tá? Então, a física, o principal estudo dela é o estudo do movimento. E qual o motivo da nossa existência? Essa pergunta aí já não é tanto para a filosofia natural e é respondida mais pela teologia, porque não dá para eu responder qual o motivo da minha existência utilizando somente elementos naturais. No máximo, a resposta que eu vou conseguir chegar é o motivo da minha existência vai ser reproduzir. Ok?
Então, de onde é que surge esse nome? Física. Física, né, vem desse termo grego aí, ó, physis, que significa natureza. Então, a filosofia natural, ela estudava basicamente a physis, que é a natureza, em contraste com a metaphysis, né, que seria a metafísica. Então, a física, ciência física, né, como eu já disse, ela estuda o movimento. Mas na época da filosofia natural, a física era todo o estudo da natureza. Então, a física seria todo o estudo da natureza. Mas com a evolução, né, do pensamento, a física ficou com o estudo do movimento, enquanto outras partes do estudo da natureza ficaram com outras áreas, como a biologia e a química. Ah, onde começa o interesse pelo estudo do movimento? Lá na pré-história, quando o homem começa a dominar a agricultura, tá? Ele precisa do estudo da astronomia. Por que isso? Porque ele tinha que prever o movimento dos astros, tá? Para ele poder marcar tempo. Marcar o tempo de quê? Quando é que ele planta, quando é que ele vai colher, quando é que ele tem que aguar. Então, a astronomia, ela começa muito intimamente ligada com a agricultura. A astronomia era para a marcação de tempo. Tá? O Sol se torna o nosso primeiro relógio. E também o nosso primeiro calendário. A posição do Sol no céu, né, a inclinação do Sol no céu, pode te dar a época do ano que você está, que a Terra está. Como nós temos as 4 estações, a inclinação do Sol vai mudando, né? A inclinação aparente, né? Na verdade, o que vai alterando é a posição da Terra na sua órbita de translação em torno do Sol. Tá? Então, isso servia para marcar períodos de chuva, de plantio e de colheita. Mas um grande ponto é que, durante esse período da pré-história, né, que a astronomia está aí muito ligada com a agricultura e ela vai permanecer ligada com a agricultura por muito tempo, tá? Eu diria até os tempos atuais. Você marca as estações baseadas na astronomia. Só que a explicação para esses fenômenos da natureza utilizava outro padrão de racionalidade. Não é que seria uma explicação irracional, que não utilizasse razão, mas ela vai utilizar um padrão de racionalidade que é diferente do padrão de racionalidade que vai surgir com a filosofia natural e depois com o método científico, né? Vai surgir aí o padrão de racionalidade moderno. Então, o padrão de racionalidade dessas explicações era baseado na experiência pessoal. Então, as pessoas começavam a criar histórias, né, mitos, para poder explicar elementos naturais. O que é a explicação mitológica? Basicamente, a explicação mitológica é utilizar elementos sobrenaturais para explicar fenômenos naturais. Tá? E aí eu coloquei como exemplo, né, o Lamaço, né, do Império Assírio, da Mesopotâmia, né, que era esse touro alado com cabeça de humano. Né, o touro representava aí a força, a asa representava a liberdade e a cabeça humana representava o intelecto, né, a capacidade de pensar. Ao lado do Lamaço, a gente tem a estátua de Gilgamesh, que é uma história fantástica da Mesopotâmia. As aventuras de Gilgamesh, foi um rei da Mesopotâmia. Tem diversas narrativas fantásticas ali nessa epopeia. E ela tem disponível aí em diversos livros, né? Tem disponível para Kindle, né? Se quem tiver interesse em ler uma história de 5.000 anos aí
antiguidade, uma epopeia, né? Uma aventura fantástica. Pega aí as aventuras não, né? A jornada aí de Gilgamesh. Eram explicações de cunho sobrenatural para explicar fenômenos naturais. Então, onde é que surge a chuva? Então, a primeira chuva vem ali de um dilúvio. É uma explicação mitológica, né? Você traz elementos sobrenaturais para poder explicar fenômenos naturais. Esse é o padrão de racionalidade do mito. O primeiro que vai trazer aí um padrão de racionalidade natural, explicar fenômenos naturais com causas naturais, vai ser Tales de Mileto. Ele começa dizendo que a matéria, né, do que nós somos feitos, né, do que o universo é feito, tudo é feito de água. Então, eu já começo a utilizar elementos naturais. A explicação pode estar errada, né, pode ser uma explicação errada, pode ser uma racionalidade errada aí, só que você tem essa evolução, que é o quê? Utilizar elementos naturais para explicar fenômenos naturais. Então, tudo é água. Água é um elemento natural, é um elemento que todo mundo conhece. Seria diferente ele falar que tudo sei lá, é feito de éter, né? O grande éter que existe aí a discussão se existe ou não o éter, mas ninguém sabe o que é o éter. Então, na química ele já traz um elemento que é natural, um elemento que não é, sei lá, tudo é feito, sei lá, das vozes dos deuses. Pô, sei lá o que é a voz dos deuses, né? Não é uma coisa que é sobrenatural. Mas quando ele fala que tudo é água, ele está trazendo um elemento natural para explicar a composição das coisas. E na física, ele falava que o ar era o responsável pelo movimento. Por isso que, no grego, a palavra ar também vai representar espírito, né? Porque os animais, eles respiram, eles respiram, eles se movimentam. O homem, ele respira, respira, se movimenta. O ar, quando bate na planta, faz a planta, o vento, né? Faz a planta se mover. Então, o responsável pelo movimento era o ar. E aí, depois, só que aí a explicação não é que o espírito movia as coisas, sim que o ar movia as coisas. Mais para frente, né, com o uso, vai ganhar a conotação de que o espírito e ar são a mesma coisa. Só que a explicação de Tales era uma explicação natural, não era uma explicação sobrenatural. Ele é o primeiro a explicar o surgimento de um eclipse solar e explicar, né, o eclipse solar, que é basicamente a sombra da Lua passando na superfície terrestre. Então ele já elimina aí uma explicação que era uma explicação mitológica. O eclipse é a ira dos deuses. Não, o eclipse é a sombra da Lua passando na Terra. Então ele prevê com precisão a ocorrência de um eclipse solar e explica ele de maneira satisfatória. Então, Tales de Mileto ele vai trazer a explicação da razão, princípio da racionalidade, baseado na razão. Ok? Aristóteles é um outro filósofo grego que ele vai ser importante aí na base aí do método científico. Por quê? Aristóteles foi um filósofo que estabeleceu duas filosofias, né? Que ele fez essa separação, a física e a metafísica. Então, a física é uma ciência que um conhecimento filosófico de base epistemológica. Ele está preocupado com a validade do conhecimento, quando é que o conhecimento é válido. E ele utiliza elementos naturais para explicar a natureza. Então, física é a parte de explicação natural.
natureza, explicando a natureza. E existe a epistemologia, né, que é uma parte aí dessa física, que você verifica qual é a validade do conhecimento. E existe também a metafísica. A metafísica já não é a parte natural, é a parte metanatural. Ela vai explicar o ser, né? Então, ontologia, basicamente, é explicação do que é o ser. Tá? Então, o que é uma cadeira? A cadeira é feita de ferro, não sei o quê. Não, mas o que é uma cadeira? O que configura uma cadeira? Não está preocupado com a descrição da cadeira, mas o que ela é. Então, a cadeira é um objeto que é utilizado para sentar e você ter um apoio para as suas costas, ok? Então, isso é ontologia, ela não está preocupada mais com os elementos naturais, e sim está preocupada em explicar o ser em si. Tá? Então, a parte mais transcendente. Outra coisa importante de Aristóteles é que ele cria a lógica. A lógica nada mais é do que são as regras de validade para o correto raciocínio. Então, o raciocínio ele vai ser correto quando ele seguir as leis da lógica. Então, dentro das leis da lógica, Aristóteles vai criar dois tipos de raciocínio. O raciocínio dedutivo, em que eu parto da afirmação geral e aplico ela em casos particulares. Então, a religião ela é baseada em raciocínio dedutivo, né? Porque a religião ela vem como uma revelação divina. Então, ela vem com um princípio geral e você aplica aquele princípio geral. Tá? Então, a afirmação geral é aplicada em casos particulares. A engenharia, por exemplo, também é uma ciência baseada aí, uma tecnologia baseada em raciocínio dedutivo. A ciência cria as leis, né, as afirmações gerais, e a partir daí a engenharia vai aplicar elas em cada situação particular. Já as ciências, elas são baseadas em raciocínio indutivo, em que você parte dos casos particulares para obter uma informação geral. Então, a ciência ela vai partir de um negócio chamado experimentação. Você vai realizar diversas experimentações. Então, em diversos casos particulares, em diversos locais do mundo, você vai tentar replicar exatamente as mesmas condições, e etc., para você ter uma gama de casos particulares. E aí você verifica quais são as características que se repetem em todos esses casos particulares, e você monta um raciocínio indutivo. Então, se valeu para 1, valeu para 2, valeu para 3, valeu para 4, se até hoje valeu, sei lá, para 100 mil, vai valer para 1 milhão, vai valer para 1 bilhão. Tá? Então, isso é o raciocínio indutivo. Isso é parte dos casos particulares, e você vai lá e dá um salto e fala, verifica quais são as características que se repetem, e você cria a afirmação geral. Então, Aristóteles, uma das maiores contribuições é a lógica e a separação entre física e metafísica. Então, vou dar um pulo aqui, né? Lógico, tiveram outros filósofos durante a antiguidade, né? Vai ter Ptolomeu, né? Vai ter Anaxímandro, né? Anaxímandro, ele consegue calcular até o raio da Terra com uma grande precisão aí. Há mais de 2.000 anos atrás, ele conseguiu calcular o raio da Terra com uma grande precisão, que hoje em dia a gente sabe que está muito próximo do valor real, né? Do valor mais preciso que a gente tem hoje em dia. Só que eu vou pular para a Idade Média, porque é onde vai aparecer aí alguns elementos interessantes. Porque durante todo esse período vai vigorar aí a física aristotélica. Tá? A física aristotélica, Aristóteles ele dizia que a força era responsável por criar velocidade, etc. E essa noção vai perdurar aí até Galileu.
Então vamos ver aqui na Idade Média como é que a gente vai chegar até Galileu. Tá? Então, na Idade Média, o que aconteceu? O Império Romano do Oriente, do Ocidente, cai, marca o início da Idade Média. Então, termina aí a Antiguidade Clássica, início da Idade Média. As invasões bárbaras, elas, uma das coisas que os bárbaros fazem é destruir os documentos, né, os manuscritos, com os conhecimentos antigos, científicos, né, vou dizer científicos, né, mas os conhecimentos filosóficos do Império Romano e da Grécia. Então, esse período ele fica, é um período em que o desenvolvimento do conhecimento ele acaba retrocedendo na Europa, porque foi destruído a parte escrita do conhecimento. E com as invasões, muitos dos sábios foram mortos e aí perde-se esse conhecimento. Então, esse conhecimento ele vai ser desenvolvido no Oriente, tá? Ao invés de ser desenvolvido no Ocidente. Então, vai para o Império Bizantino, para a Índia, para o Império Parta, né? Ou depois para o mundo islâmico. Tá? Então, Idade das Trevas é uma denominação meio pejorativa criada pelos iluministas, mas teve desenvolvimento filosófico, né, e tecnológico durante a Idade Média, sim, até mesmo na Baixa Idade Média, só que ele foi no Oriente e não no Ocidente, não foi na Europa que teve. Tá? Então, um cara muito importante, né, foi aí o Ibn Sina, que é o criador, basicamente, da ideia moderna de escola, né? Escola separada em classes, em que você vai, à medida que você vai aprendendo, você pula para uma classe mais avançada. Então, o que a gente vai ter aí, ó? Exemplos de desenvolvimento. O João Philoponos, lá no Império Bizantino, ele é o primeiro a criticar aí a física aristotélica e perceber algumas inconsistências na física aristotélica. Ele vai ser o criador da teoria do ímpeto, que é uma ideia bem inicial de inércia. Tá? Os bizantinos aí, eles criam fogo grego, né, que era tipo um líquido extremamente inflamável, pegava fogo até na água. Eles criam um moinho de água, né, que usam a água, né, então não precisam mais de animais para mover o moinho. Daí eles podem colocar o moinho só na roda d'água, né, e ser movido pela força da água. O Ibn Sina, que é o nome romanizado dele, é Avicena, né, ele vai ser o cara que cria a ideia de escola moderna, né, em classes, como eu já disse, e ele pega a teoria do ímpeto de João Filiponos e dá uma improvisada nela, e cria aí a ideia de força impressa, né, que é um esboço aí da força resultante, que o corpo ele adquiria força e essa força ficava impressa no corpo mesmo depois que você parava de exercer força, e aí ele continuava o movimento. Um outro filósofo islâmico muito importante vai ser o Ibn al-Haytham. Ele é o cara que vai começar a esboçar o método científico. Ele começa a colocar os primeiros elementos aí do método científico. E ele também é considerado o pai da ótica. Tá? A ótica surge antes da física como ciência, por mais que a ótica faça parte da física. Hoje em dia, o início dela é antes da física. Na China, vai ter a criação da bússola, né, o ponteiro que sempre aponta para o norte, devido ao campo magnético da Terra, da pólvora. Os chineses eram exímios astrônomos, então eles tinham diversos mapas estelares, né, tem até o horóscopo chinês aí, né. O horóscopo chinês inicialmente nada tinha a ver com astrologia, né, mas tinha a ver mais com marcação de tempo também, do mesmo jeito que
sempre foi, né, a astronomia ligada com a agricultura e marcação de tempo. Na Índia, você tem o desenvolvimento da astronomia, né, os hindus, assim como os egípcios antigos, né, e os gregos antigos, eles já tinham conhecimento de que a Terra era esférica. Então, você já vê aí que essa ideia de Terra plana aí é uma ideia que não tem já menor cabimento, né? Então, os antigos já sabiam já que a Terra era esférica. E aí regride-se, né, para a Terra plana e volta depois de novo para a Terra esférica. Né? Os hindus também sabiam padrões de conservação de alimentos, usando as especiarias. Eles começam a desenvolver metrologia, que são bases para medição. E eles criam a ideia do número zero. É um número que é carregado de mistério, né? O zero, você não pode dividir por zero. Zero elevado a zero não tem definição, né? Então, um número cheio de mistérios. Enquanto que os islâmicos, eles criam os numerais de 1 até 9. Interessante, você conta de 1 a 10 porque você tem 10 dedos na mão. Né? Se a gente fosse uma espécie que tivesse 8 dedos na mão, a gente contaria de 1 até 7. Né? E teria o zero também. Então seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11. Né? Então o 11, por exemplo, já seria o 9, o 12 seria o 10. Tá? Então seria um padrão de numeração diferente se a gente tivesse 8 dedos na mão. Então, com 10 dedos na mão, a base melhor que a gente tem é a base 10. Então, contar de 1 até 10. Esse conhecimento racional, né, ele vai ser recuperado na Europa depois com as cruzadas e com a Reconquista Ibérica e o comércio veneziano, né, lá na Rota da Seda, com a Índia e com a China. Então, esses conhecimentos orientais eles começam a entrar na Europa, já na Alta Idade Média, né, e termina com a queda de Constantinopla, né, o Império Bizantino cai e os grandes sábios do Império Bizantino fogem do do, do Império Otomano Islâmico. Eles cristãos iam ser mortos, então eles fogem para a Europa ocidental, para a Rússia, né, e etc. Então aqui, né, as pinturas, né, das caravanas de comércio dos venezianos, as cruzadas e as guerras de reconquista aí embaixo. As cruzadas à direita e as caravanas de comércio aí acima, na esquerda. Também é nesse período que vai surgir as universidades, que a ótica vai entrar na Europa, né, e vai surgir o desenvolvimento de lentes de óculos. Durante também a Alta Idade Média, que vai surgir um ponto importante no método científico, que é a navalha de Ockham, tá? Jean Buridan, ele vai ter acesso à teoria lá do ímpeto de João Filiponos e a ideia de força impressa do Avicena, né, do Ibicina. Ele vai aprimorar, né, e quase chega ao conceito de inércia. Copérnico ele vai trazer o modelo heliocêntrico. Em 1453 cai Constantinopla e o conhecimento oriental aí que ele vai ser realmente difundido na Europa. E aí 1453 termina a Idade Média, né? O marco da finalização da Idade Média é a queda de Constantinopla. Note aí, 1453, 1596, né? Mais ou menos 100 anos depois, nasce um filósofo chamado René Descartes, né? E ele, com base nesse conhecimento
oriental, ele começa a desenvolver o método cartesiano, que é basicamente 4 elementos, né? 4 passos. 1, verificar as evidências, aceitar somente as verdadeiras, analisar as evidências, né? Então você vai dividir as evidências em unidades lógicas menores. Depois você vai sintetizar, resolver os problemas menores e reagrupar eles em unidades lógicas maiores. E por último, você vai enumerar as conclusões. Esse é o método cartesiano de pensamento, de racionalidade. Tá? É um método moderno de racionalidade. E outro filósofo, né, 1561, um pouquinho mais novo aí que o Descartes, perdão, um pouquinho mais velho que o Descartes, é o Francis Bacon, né? Francis, diminutivo para Francisco, Bacon, o equivalente em português para toicinho, né? Então, vulgo Chico Toicinho, né? Francis Bacon. Ele vai criar um método científico. Ele é o primeiro a criar um método de pensamento que vai ser depois, tudo que segue o método científico vai ser chamado de ciência. Então, ciência é basicamente uma filosofia que segue um método específico de racionalidade, que é o método científico. Quais são os elementos do método científico de Francis Bacon? 1, é hipotético. Então, você cria uma hipótese e você testa essa hipótese. Testar através de quê? Experimentação e observação. Em alguns casos não é possível fazer uma experimentação, mas é possível fazer uma observação. Tá? Então, é possível a astronomia, por exemplo. Não tem como eu fazer um experimento, não tem como eu criar uma estrela e movimentar essa estrela. Mas é possível, a quantidade de estrelas é tão imensa que é possível observar diversas estrelas em diversos estágios. Então, experimentação ou observação. As hipóteses têm que ser testadas por meio de experiência ou observação. Esse elemento próximo já é desenvolvido já no século XX, né, com o Popper, né, um outro filósofo, Karl Popper, né, que para ser científico tem que ser falseável. Então as hipóteses têm que ser pensadas de maneira que haja um experimento em que o resultado possa confirmar ou falsear a hipótese. Tá? Então eu propor algo invisível e indetectável não vale para um método científico. Tá? Pode até ser que exista, mas o método científico não está preocupado com isso. Ele não está dizendo que existe nem que não existe. Simplesmente não é objeto de estudo. Então você pode falar que existe um grande bule orbitando a Terra, né? Um bule gigante, né? Orbitando a Terra, né? Um satélite natural igual à Lua, só que em formato de bule. Só que esse satélite ele é invisível, né? E ele é indetectável. É impossível de detectar ele, é impossível de ver ele. Isso aí é impossível demonstrar que seja falso. Isso é impossível para qualquer pessoa demonstrar que seja falso, para qualquer ser humano, para qualquer nível de, de desenvolvimento da humanidade, nunca vai conseguir provar a existência de algo invisível e indetectável. Então, por isso que elementos sobrenaturais também não são científicos. E aí entra o segundo ponto, né? Que tem que ser naturalista. Então, a ciência não vai tratar de hipóteses sobrenaturais. Pois que essas hipóteses sobrenaturais elas não são falseáveis. Então, Francis Bacon ele fala sobre o caráter naturalista. E aí Popper vai ainda expandir esse conceito, né, do caráter naturalista para um caráter falseável. Então, além de ser só sobre hipóteses naturais, né, abandona as hipóteses sobrenaturais. Além disso,
né? Tem que ser ainda mais geral ainda, mais a ideia ainda é mais geral, tem que ser falseável, tem que ser possível de ser provado falso por algum experimento. Outra coisa, o método científico, ele, com o tempo, ele ganhou a característica analítica, né, que é o método cartesiano, para analisar os resultados. Então, o método científico e o método cartesiano, eles andam de mãos dadas. Um não nega o outro. Outro ponto do método científico, reprodutibilidade. Os resultados eles devem e podem ser reproduzidos em outros lugares do mundo. Se você tenta reproduzir aquele experimento em outro lugar do mundo e você obtém outro resultado, significa que a sua teoria está errada, tá? Então você tem que modificar a sua teoria. E esse é um ponto interessante, porque a maior parte das ciências sociais, né, então por mais que se chamem de ciências, elas falham nesse ponto, né, de reprodutibilidade. Então, a economia, por exemplo, o grande salto para o futuro, né, o grande salto adiante, né, do Mao Tse-Dong, os liberais falam que chegou a matar aí milhões de pessoas. Bom, os economistas liberais falam isso. Só que então, para eu testar se realmente foram as políticas adotadas no grande salto ao futuro, o grande salto para frente, você teria que testar de novo isso. Só que aí entra um grande problema, né? Como é que você vai testar, né? Você vai que tá certo, né? E você vai matar mais milhões de pessoas, né? Entra uma questão ética aí. Então, muitas das vezes, a reprodutibilidade vai ser impedida pela questão ética. E por outras questões também. Então, as ciências sociais, elas falham muitas das vezes nesse ponto. Então, por isso que se aplica mais, né, o método científico se aplica, sem dúvida, às ciências naturais. Mas as ciências sociais, elas já começam, alguns elementos começam a falhar, né? Outra coisa, previsibilidade. Então, antes do resultado acontecer, você tem que ser possível de você prever aquele resultado, tá? Então, outro ponto também, que as ciências sociais não têm menor previsibilidade, né? Sei lá, uma ação está valorizando. Você pode pensar que ela vai continuar valorizando, né? Você vai lá e faz todos os modelos matemáticos, dá que ela vai continuar valorizando, mas por algum motivo ocorre alguma coisa no outro canto do mundo, né? E que faz aquele valor daquela ação despencar. E aí, não teve como você prever isso. Então, nesse ponto também, as ciências sociais elas falham muito na questão do método científico. Então, existe um grande debate se ciências sociais são ciências mesmo, né? Principalmente por conta disso, porque elas falham em alguns aspectos do método científico. Lógica, né? As hipóteses, elas têm que seguir os princípios da lógica. Então, as conclusões devem vir das premissas. Eu não posso falar que, sei lá, a caneta é preta e o céu está nublado. Então, portanto, eu não vou comer carne. Né? A minha conclusão de eu não comer carne não tem nada a ver com as premissas. Né? Da caneta ser preta e do céu estar nublado. Né? Não segue, isso aí é não seguir as leis da lógica. Tá? Então, as hipóteses elas têm que seguir princípios da lógica. Outro ponto que é muito importante é a mensurabilidade. Então, ciências, né, o método científico trabalha com aquilo que pode ser medido. Se você não pode medir, você já não pode chamar tanto assim de científico. Tá? Então, é um outro elemento aí
do método científico é a mensurabilidade. E outro ponto é que a ciência ela é epistemológica, então ela trabalha com hipóteses fundamentadas e validadas a partir do método científico. Tá? Então, o método científico é um método epistemológico. Ele não vai trabalhar com dogma, ele não vai trabalhar com crença não fundamentada, ele não vai trabalhar com opinião, não vai trabalhar com moral, não vai trabalhar com estética. Ele vai trabalhar com episteme. Episteme é o quê? Validade do conhecimento. Então, o estudo, a ciência, ela tem que dizer o porquê que ela está certa. Tá? E não simplesmente juízos de valores. Todo bebê conhece o método científico. Então, está aqui escrito aí, né? Todo mundo já foi bebê, todo mundo já nasceu com o método científico internalizado. O bebê faz uma observação, né? Vê essa bolinha verde aí, formula uma hipótese. Pô, será que esse negócio é gostoso? Vou comer. Realiza o experimento, coloca na boca, sente o gosto ruim, né? Analisa os dados. Reporta a descoberta, começa a chorar porque o gosto era ruim. E aí ele vai convidar terceiros para reproduzir o resultado, né? Vai encontrar o outro amiguinho e vai botar coisa ruim na boca do amiguinho para ver se é realmente ruim ou se só ele que achou ruim. Bom, então a gente finaliza aqui essa primeira parte, né, da aula de grandezas e medidas. No próximo vídeo a gente fala, realmente vai entrar na parte do que são as grandezas. Então até lá, pessoal. Até a próxima.